Vila de São Domingos, 15 anos antes. No lugar distante da vila que minha família morava, um senhor dizia ao seu filho: "Vamos logo com isso, vai anoitecer." "Sossegue, meu pai, tá tudo certo", respondeu um jovem ao homem enquanto terminavam a lida. Na varanda, uma senhora já os apontava que o jantar seria servido. Pai e filho então seguiam rumo à casa. Depois de se banharem, juntaram-se todos à mesa. O silêncio tomava conta da cozinha. O pai então perguntou para o jovem: "Quem é a moça, Juca? Tá pensando em contar é quando?" O jovem levantou os olhos obedientes. "De que moça o senhor tá falando, meu pai?" O velho homem não respondeu. Manteve-se em silêncio, levando a comida à boca. "Não deve de ser coisa boa, não é mesmo? Pra você tá escondendo?" respondeu depois de engolir. Juca não gostou do que ouviu. Ainda assim, manteve-se totalmente respeitoso. "Tô falando da rapariga que vi se arrastando com você lá na cachoeira. Você sabe o que acontece se eu sempre a fia dos outros, Juca. Você sabe no que vai dar." "Zé, vamos jantar, por favor", pediu a esposa. "Vou emprenhar ninguém não, meu pai. Você fica sossegado", disse o jovem contrariado, tentando deixar a mesa. "Senta agora, menino. Tá pensando que isso aqui é o quê?" disse a mulher, não menos contrariada. "Vamos tentar comer com um pouco de paz pelo menos", disse ela. O jantar terminou em silêncio. "Mamãe, posso me retirar?" perguntou o jovem. A mulher consentiu. Quando ele se retirou, imediatamente ela confrontou o marido. Que deu no cê, homem? Juca não é menino mais não, é homem feito. Você quer dar conta até das raparigas que ele tá andando? Ele é homem, você devia saber melhor que eu", disse a esposa afrontosa. Apanhou os pratos da mesa, porém antes que desse as costas pro marido, esse a segurou pelos braços. "Você sabe o que é que acontece se ele emprenhar uma moça dessa vila, Miriam? Sabe, não sabe? Sabe que vamos ter que ganhar o trecho, não é?" A mulher engoliu em seco. "Não temos controle de tudo. Temos que seguir com a vida. Tem sido assim com nós dois, não tem?" "Tem sim, mulher. Mas com Juca não carece de ser. Esse menino pode cortar com esse sofrimento, quebrar com esse elo. Falta pouco. Logo ele há de partir. O monge tá prestes de buscar." "Como, homem? Se ele não quer ir, quer ficar com nós, aqui no sítio, se há de obrigar, é?" O homem sentiu-se triste. "Não, Miriam, não hei de obrigar, não. Só queria uma vida melhor pro Juca." A senhora, nesse instante, colocou os pratos de volta na mesa. Arrastou o banco de madeira que tinha à frente e pediu que o esposo se sentasse ao seu lado. Pegou as mãos dele e falou: "Zé, você tem que parar de se culpar, homem. Vocês não têm culpa de ser o que é, não. Não buscou por isso. São o que são e tem de aceitar. Juca é um menino bom, coração de ouro. Não tem um só nessa vila que não gosta dele. Qualquer pai que preze teria orgulho de ver nosso menino casado com a fia." O homem balançava a cabeça. "Miriam, que pai que entregaria a filha para casar com uma besta? Você perdeu o juízo, foi?" Miriam levantou-se furiosa. "Pois o meu não entregou?" disse ela, pisando duro na direção da pia. O homem calou-se no mesmo instante. "É que a moça que vi na cachoeira não é dessas bandas, Miriam. Ela é diferente. Senti um negócio quando a vi, sem explicar não. Era como se meus pés saíssem do chão. Eles não me viram. Me escondi, mas estava feito casal apaixonado, Miriam. Tô preocupado." A mulher fingiu sequer ouvir o marido. Ele então se retirou. Sentou-se sozinho no murinho da varanda da cozinha. Ali acendeu seu cigarro de palha. Lamentou quando lembrou-se que mais um ciclo se aproximava. Precisava planejar mais uma vez como passar por ele sem ferir inocentes. Juca não estava no quarto. Havia saído pela janela para encontrar com a tal moça. Quando chegou ao boqueirão, ela já o aguardava. Os olhos do jovem brilhavam assim como os dela. Ao vê-lo, a jovem correu e se jogou em seus braços. Juca estava apaixonado. Sofia era a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida. Se conheceram enquanto o cavalo do jovem se refrescava na encosta do rio. Sofia chorava quando Juca se aproximou. O sol bateu nos cabelos ondulados e loiros daquela garota, que ao olhar para ele revelou os olhos azuis mais lindos que ele já tinha visto.
Foi amor à primeira vista. Sofia, ao vê-lo, nada disse, abaixou os olhos e segurou o choro. À frente dela, no entanto, estava um jovem de aparência limpa e gentil. A pele dele era morena, porém muito daquilo era devido ao sol da roça. Sofia pôde ver através dos olhos do jovem que escondia muita bondade no coração. "Precisa de ajuda, senhorita?" ele perguntou. A mente da garota era um turbilhão. "O que foi que disse?" ela perguntou. "Se precisa de ajuda, tá chorando." Sofia negou. "Vou ficar bem", ela limitou-se a responder. Ao se levantar, Juca estendeu-lhe as mãos. Ao tocar a mão do garoto, Sofia viu de fato o que ele era. Soltou a mão dele caindo sentada. Se jogou para trás sentindo pavor. "Não, afaste-se!" ela quase implorava. "E acalme-se, senhorita, eu não vou machucá-la." Sofia sabia muito bem o que ele era. Era um ser das trevas, um inimigo natural a ser combatido por ela. Levantou-se no mesmo instante e se colocou em posição de combate. Porém, os olhos doces da jovem a impedia de seguir com aquele ataque. "Senhorita?" ele repetia docemente. Os olhos eram acolhedores. Sofia então aos poucos foi abaixando a guarda. Havia algo naquele humano diferente dos outros como ele, com quem ela já havia lutado. Na vila de Tião, Maria dos Balaios corria falando ao marido. "Vamos, Mariana não tá bem, Manel. Deve que tá com febre por dentro", dizia Dona Maria dos Balaios. A menina estava com 3 anos de idade. O casal resolveu ir até o Arraial dos Pracinhas, onde havia um posto de atendimento. "Vamos passar no Gilmar e pegar a carroça com ele, Maria. Assim seguimos mais depressa", sugeriu o marido. Ele então pegou a menina nos braços que desfalecia. Quando chegaram na propriedade de Gilmar, Dona Sabina foi quem os atendeu. Ela carregava o menino João nos braços. Ele também estava com seus 3 anos de idade. Ao ver Mariana, o menino se alegrou. Ela, no entanto, permanecia moada no colo de sua mãe. "Que é que houve, Dona Maria? Que essa menina tem?" perguntou Dona Sabina. "Nós sabemos não. Vou levá-la lá no posto." "Dona Maria, carece disso não. Tá sabendo que chegou um farmacêutico na vila?" Dona Maria e seu Manel estranharam. "Farmacêutico? É sim. Tá abrindo loja lá na praça. Tamo tudo é feito. Dizem que ele sabe de tudo um pouco, que é feito médico, que só não se formou nunca de que tinha que tocar a farmácia do pai na capital. Ele conta que o pai era um médico tão bom, mas tão bom, que os outros chamavam ele de pai dos médicos. Ele que ensinou tudo pro Fi. Tem ninguém indo no Arraiá mais não. Tem a gente do Arraiá vindo pra cá, isso sim." Maria e seu Manel correram. Tinha de ver logo o tal farmacêutico. Mariana estava piorando. Quando chegaram na praça, avistaram o tal homem. Ele mesmo ajudava nas vigas de construção. Não devia passar de seus 25 anos de idade. Era alto e de aparência forte. Quando Maria e Manuel abordaram, ele pegou a menina. "É cobreiro, moço. Mariana fuça em tudo", falou Dona Maria. "Deve de estar aguada. Vê os outros comendo as coisas na feira e não fala", disse seu Manel. Liberato, no entanto, apenas observava a menina. Não. Creio que isso seja picada de bicho. Vocês sabem onde tem IP na vila?" "Na igreja, moço. Nos fundos da igreja tem." "Então vai lá, senhor. Peça que mandem para mim. Ande." Manel seguiu imediatamente para a igreja. Não gostou de ter que fazer aquilo. Fez porque era por sua filha. O padre andava muito estranho ultimamente. Sempre fora um homem amado por todos daquela vila. Alguém a quem procuravam quando precisava de conselhos ou de ajuda para qualquer que fosse a natureza. Estava naquela vila mais tempo que Manel podia contar. Só que ultimamente estava sempre ocupado. Nem os atendia mais para confissão. Liberava sem orientar. Parecia afugentá-los da igreja. Quem deu as cascas foi Dona Liana. O padre sequer estava lá na ocasião. Liberato já havia ministrado anti-inflamatórios na menina. Quando o pai dela entregou as cascas de P, ele fez logo uma compressa. Disse a Dona Maria que aplicasse aquilo na menina de hora em hora. Cerca de meia hora depois, Mariana apresentava melhoras. "Amanhã passarei cedo por lá.
Qualquer coisa mandem que me busque, disse o farmacêutico. Dona Maria fez exatamente como o Liberato ordenou. Mariana naquela noite dormiu feito anjo. Quando amanheceu, eles acordaram com Liberato já à porta. O farmacêutico seguiu até o quarto da menina. A examinava satisfeito. Maria dos Balaios deixou o quarto para buscar outra bacia com água. Cruzou com o marido no corredor, que vinha trazendo queijos para pagar a Liberato. Seu Manel caminhou até a porta do quarto onde estacou. Foi ali que ele viu a filha de apenas 3 anos de idade sentar-se à beirada de sua cama. Ela encarou o farmacêutico com uma expressão envelhecida. Foi então que Manuel ouviu a filha criança falando numa voz de adulto, agora num tom gutural. Afaste-se, Ezaléu. Essa criança é minha, disse a voz seguida de uma gargalhada. Atordoado, Manuel viu o pequeno corpo de sua filha cair deitado sobre a cama. O farmacêutico estava parado e perplexo. Sem se deixar ser visto, Manuel correu até o seu quarto. Ali, diante de um pequeno altar que tinha, ajoelhou-se e pediu a Deus. Senhor, não, ela não tem culpa, já me arrependi. Eu lhe rogo, Senhor, piedade. Porém, a dívida de Manuel estava prestes a ser cobrada. Na vila de São Domingos, Juca e Sofia não se separavam mais. A garota pedira ao jovem que não dissesse nada sobre ela. Esse, no entanto, queria contar para todo mundo. Ela mentiu a ele que estava na cidade a passeio na casa de uma madrinha na região. Sobre o choro, disse que sentia saudades de seu pai. Na verdade, aquilo não era mentira em todo. Ela sentia mesmo muita falta de casa, um lugar que julgava não poder voltar jamais. Porém, aquilo incomodava Sofia imensamente. Mentir para Juca era algo que a corroía. O inocente jovem havia confidenciado a ela sua dolorosa condição de vida. Era hora de agir como ele e falar a verdade sobre si. Tudo aconteceu quando os dois se encontraram no lugar de sempre. Era uma fazenda antiga colonial que havia sido abandonada. Os dois passavam horas e horas do tempo livre por ali. Conversavam sobre todos os tipos de assunto. Juca se encantava cada vez mais com a beleza e a inteligência daquela jovem, que parecia conhecer sobre absolutamente tudo. Ela falava para ele coisas lindas sobre o universo, sobre cidades imensas e também sobre o oceano. Juca perguntava de onde é que ela tirava tanto conhecimento. A jovem respondia apenas que eram de livros, o que o encantava ainda mais. Sofia lia para ele todos os dias no celeiro da fazenda. Foi num desses encontros que um amor impossível acabou nascendo. Juca, um jovem portador de uma sina maldita, se apaixonou por Sofia, uma caída dos céus arrependida, agora perdida de amor por um jovem humano. Sofia, mesmo ciente de tudo que aquilo acarretaria, também sucumbiu. Naquela noite, o amor dos dois não prestou contas nem ao céu, nem à terra. Foi consumado ali mesmo no celeiro, gerando fruto que seria alvo de disputa entre céu e inferno. Alheio ao evento grandioso daquele celeiro, uma jovem corria pelas matas não distantes dali. Ela era treinada por um jovem caçador. Assim como ela, ele havia perdido a família inteira no ataque das trevas. O nome dela era Gena. O caçador a preparava para incorporá-la numa pequena célula da ordem que ele era adepto. Uma família ampararia a jovem, sendo responsáveis como guardiões. Ficava numa pequena vila interiorana, onde vivia uma senhora viúva que a orientaria nos pormenores. Para o resto do povo, Gena era apenas uma camponesa comum. Aquele caçador, a viúva e Gena lutariam lado a lado contra os seres das trevas. Mas a viúva e aquela jovem caçadora combateriam muitos ataques naquela região. Inclusive quando numa batalha épica, juntas mataram José, o avô paterno de sangue de Expedito.